Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos ao nosso sexto capítulo da série As Perguntas que Deus Fez aqui nos nossos devocionais diários. E eu quero compartilhar com você um texto ainda do Gênesis, estamos ainda no começo das coisas, nas primeiras perguntas, quais assim o Senhor fez aos seus filhos. O texto de hoje está lá em Gênesis 18, versículo 9, está escrito assim. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, aonde está? E ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará luz a um filho. Sara estava ali escutando, atrás da porta da tenda, atrás dele. Versículo 11. Abraão e Sara já eram muito velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado os costumes das mulheres. Versículo 12 diz que riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho, também o meu senhor eu teria ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que eu darei ainda a luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Irmãos, esta pergunta que Deus faz confrontando Sara, eu quero me ater aqui somente ao versículo 12, onde Sara ri dentro do seu íntimo, dizendo consigo mesma que era muito velha ainda para ter esse filho, e o Senhor faz essa pergunta: por que você riu, Sara? Por que se riu, Sara? Esta é a pergunta literal que o Senhor faz aqui neste texto. Existia uma promessa sobre a vida de Sara e Abraão e que estava tardando a se cumprir. Já tinham passado algumas décadas ali, 2 décadas e alguma coisa, da primeira promessa qual o Senhor assim havia feito sobre eles, e esse filho que era a promessa deles não tinha chegado. Sara estava cansada de aguardar a promessa que Deus havia feito sobre a vida dela. Tão cansada que quando o Senhor chega e fala mais uma vez, através desses 3 anjos que apareceram a eles aqui, que ela teria esse filho, que o filho assim estaria chegando, que a promessa estaria para se cumprir, ela ri dentro do seu interior, no íntimo. E essa risada que ela deu ali não foi para confrontar o Senhor ou para de alguma forma desonrá-lo, não. Foi uma risada, eu leio ela como uma risada de tristeza, desesperadora, sem nenhum tipo de vontade mais, talvez até porque todas as circunstâncias humanas, como é dito aqui nesse texto, já não faziam mais sentido para que esse filho viesse. Eles estavam velhos, já não tinham mais prazer, o costume das mulheres já havia cessado, então eles só estavam realmente esperando o final das suas vidas. Mas Deus faz essa pergunta, o porquê que ela estava rindo, não para talvez confrontá-la ou acusá-la, mas para mais uma vez colocar a vida dela em reflexão, assim como todas as perguntas que o Senhor, Deus assim, Ele faz sobre as nossas vidas. Ele pergunta o porquê que ela estava rindo, o porquê que ela não estava acreditando na promessa qual assim o Senhor havia entregue naquele momento para ela. Irmãos, para nós aplicarmos este texto nas nossas vidas não é muito difícil. Por tantas vezes nós olhamos as coisas ao nosso redor, olhamos a vida das pessoas avançando, as coisas acontecendo para todas as pessoas, e a nossa promessa parece que não chega, parece que vem dia e vai dia e a gente não consegue experimentar aquilo que Deus prometeu, seja através da sua palavra, seja através daquilo que Ele nos entregou em oração, seja através daquilo que Ele entregou talvez com homens e mulheres de Deus, através de revelação, de profecia, e essa promessa por muitas vezes parece que está sendo impossível de ser realizada nas nossas vidas. E por vezes nós nos colocamos assim como Sara neste momento aqui, mulher de Abraão. Quando nós lemos as promessas do Senhor aqui nas Escrituras, vemos que Deus pode fazer algo, nós lemos e talvez nós rimos dentro de nós mesmos. Não para desonrar o Senhor, mas porque já estamos talvez entristecidos, desmotivados e desacreditados que verdadeiramente Deus possa entregar algo ainda nesse tempo às nossas vidas. E eu estou aqui para lembrar minha e a sua vida nesta manhã que nunca é tarde para Deus realizar os nossos sonhos, planos e projetos. O próprio Senhor fala aqui no versículo 14: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil de realizar? Não existe nada impossível para o Senhor, não existe nada difícil para que o Senhor possa realizar. O tempo entre a promessa e a realização da promessa, preste atenção, é o tempo da preparação dos nossos corações, das nossas estruturas físicas, emocionais e espirituais, para que nós possamos assim sustentar esta promessa. Sara tentou abreviar a promessa, entregando Agar, como nós falamos no dia de ontem aqui, nos braços do seu marido, e a consequência foi terrível para a sua vida, e também Agar, que sofreu muito em relação a essa situação. Chega nesse momento aqui, o Senhor, mais uma vez, através da sua bondade e misericórdia, Ele renova, ou Ele relembra da promessa que estava sobre Sara e Abraão, e novamente promete um filho, e dessa vez a promessa não tardaria. Realmente daqui a um ano, após esta revelação, essa aparição do Senhor, ali estaria o seu primeiro filho. Logo depois de Abraão vem Isaac, depois logo na sequência vem Jacó, e a promessa lá de Gênesis 12, onde a sua posteridade, onde sua geração seria extremamente numerosa, começa a acontecer neste dia. Irmãos, mesmo que talvez você não creia naquilo que Deus está realizando na sua vida, as promessas hoje, nesse dia de hoje, elas estão em pleno desenvolvimento. Receba esta mensagem no seu coração. E se for para você rir, talvez ria de você mesmo por em algum momento ter desacreditado daquilo que Deus está fazendo. Vamos orar, irmãos?
Pai, nós queremos, nesta manhã, diante da Tua presença, apresentar a nossa gratidão, o nosso louvor e as glórias ao Senhor, Paizinho. Nós queremos aqui, Pai, repreender qualquer tipo de descrença que esteja nos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Qualquer levante da nossa mente, do nosso coração, dos nossos pensamentos, mesmo qualquer obra do inimigo, que venha tentar descaracterizar as Tuas promessas e fazer com que uma descrença entre no nosso coração, nós queremos repreender nesta manhã sobre a nossa vida, Pai. Nós queremos nos apropriar de cada uma das promessas que existem na Tua palavra, sabendo que o Senhor é um Deus que não tarda em realizar. O Senhor falou aqui, assim como Sara, que não existia nada demasiadamente difícil para ser realizado, e nós cremos e assim também recebemos isso dentro do nosso coração. Por mais demorada e tardia que pareça a promessa, Senhor, por mais dificultosa que esteja nossas vidas hoje, nós queremos aqui descansar, Senhor. Descansar na confiança que temos plena e exclusiva no Senhor. Leva embora, Senhor, toda a descrença do nosso coração, toda a falta de fé, e aumenta-nos a fé nesta manhã, Pai amado. Ensina-nos, ajuda-nos a crer que as Tuas palavras estão em pleno cumprimento sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que você tenha um dia incrível na presença do Senhor. E lembre-se daquilo que eu falei no finalzinho. Se for para rir, ria de você mesmo por em algum momento da sua vida, você ter duvidado daquilo que Deus tinha como promessa para você. Deus te abençoe.